galera, então estamos de volta para o nosso segundo bloco da aula de classes gramaticais. Só frisando, já vimos as 6 primeiras. A gente viu o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo e também nós vimos o verbo. Então, 6 aí. O verbo, a classe mais variável de todas, vimos o porquê. As outras 5, o substantivo no meio mandando e as outras 4 na periferia só obedecendo. Portanto, numeral, adjetivo, artigo e pronome obedecem ao substantivo. Beleza. Agora a gente vai para as 4 invariáveis. E, meu companheiro, agora chegou o momento de estudar principalmente o conceito de cada classe gramatical. Então acompanha aqui comigo, ó. Nós temos as 4: preposição, interjeição, conjunção e advérbio. É muito importante saber para que serve cada classe. A primeira aqui, ó, a gente tem uma preposição. Para que serve a preposição? Serve para ligar palavras. Quaisquer palavras. Esta é a função da preposição. Agora, além da preposição, tem alguma outra classe aqui que também faz a ligação? Tem a conjunção. A conjunção serve para ligar orações. Mas ela liga apenas orações? Não, ela liga também palavras. Então, ó, liga orações e palavras. Mas são quaisquer palavras? Não. Para isso já serve a preposição. A conjunção liga palavras de mesma função sintática. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, galera. Na prova, essas duas classes caem muito? Caem. A preposição cai basicamente na parte de regência, tanto verbal quanto nominal, para o camarada perguntar que tipo de preposição tem ali. Se é a preposição a, se é a preposição de, se é a preposição para, se é a preposição com e por aí vai. Geralmente o camarada trabalha tentando te ludibriar com o português que você usa no dia a dia, no cotidiano. Então, por exemplo, ele vai pegar verbos que normalmente a gente utiliza de forma equivocada e vai colocar na prova. Exemplo, verbo chegar. No dia a dia, a gente fala errado. A gente usa o português informal, na verdade. A gente usa o verbo chegar com a preposição em. Então, eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei na escola, que eu cheguei no trabalho. Mas, para a prova, eu tenho de utilizar o português padrão, o português culto da língua portuguesa. E o verbo chegar trabalha, na verdade, com a preposição a. Então, eu cheguei à casa, eu cheguei ao colégio, eu cheguei ao curso, eu cheguei ao trabalho. Então, ele vai colocar assim: Pedro chegou em Cuiabá. E vai perguntar, dentre as opções, qual é aquela que está certa ou errada. Pô, Pedro chegou em Cuiabá, está errado. Porque, na verdade, Pedro chegou a Cuiabá. Beleza? Tranquilo? Ele também pode trabalhar, diante da preposição, os valores semânticos. A preposição não tem valor semântico nela. Ela é esvaziada de sentido. Na verdade, o valor semântico da preposição estará no contexto ao qual ela faz parte. Então, por exemplo, a preposição com. Normalmente o camarada cobra o valor semântico da preposição com, aí o aluno pensa que é valor semântico de companhia, sempre. Mas só vai ser se aquele contexto demonstrar. Eu digo, por exemplo, Paulo saiu com Pedro para tomar uma cerveja. Então, realmente, o Paulo saiu na companhia de Pedro para tomar uma cerveja. Então, é valor semântico de companhia. Agora, se eu falar que o Paulo feriu Pedro com uma faca, já não pode ser mais companhia. Agora vai ser o quê? Vai ser instrumento, porque ele utilizou a faca como instrumento. E isso é fácil, ou seja, pedir o valor semântico da preposição é, na verdade, mais do que uma questão de classe gramatical, é uma questão de interpretação. Você vai analisar o contexto, beleza? E aí, diante disso, o camarada pode te cobrar também se a preposição é nocional ou relacional. O que é uma preposição relacional? É uma preposição esvaziada realmente de sentido total. Ela é a preposição do objeto indireto. Por exemplo, quando eu digo Pedro precisa de um relógio. Quem precisa de alguma coisa. Então, aquela preposição está ali apenas para ligar o objeto ao verbo. É uma preposição relacional. Agora, quando eu digo Pedro comeu
do bolo, ali eu tenho um objeto direto preposicionado. Então, este termo, esta preposição que está ali, a preposição de, ela serve para indicar um valor semântico partitivo. Então, já que ela possui um valor semântico, eu a chamo de preposição nocional. Só para título de curiosidade. Depois a gente vai estudar mais um pouquinho sobre a preposição, tá? Na aula de regência. Agora, quando a gente fala em conjunção, esta sim merece toda a nossa atenção. Ela é, sem sombra de dúvidas, a menina dos olhos da língua portuguesa. Eu ouso dizer que se eu não sei conjunção, eu não sei interpretar e não sei fazer uma redação. Afinal de contas, como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se você não sabe conjunção? Então, a conjunção vai influenciar significativamente para a análise dos textos e também para a produção textual. Então, tem de aprender conjunção. Como é que a gente aprende conjunção? Em casa, sozinho. Agora, vou dar o bizu aqui para vocês, ó. Primeira coisa que você vai fazer, você vai lá no meu site, cidconcursos.com.br, no menu... Olá, meus amigos! E aí, galera? Tá gostando da aula do professor? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, faça o nosso super curso da PGE 2016 para os cargos de técnico e para o cargo de administrador. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício. Nós, aqui do Lá Concurso, preparamos para vocês um super curso, um curso super competitivo. Se você cumprir as nossas metas de estudos, você vai gabaritar na prova. Detalhe, olha só, o custo de técnico custa apenas 10 de 25 e o de administrador 10 de R$30, o melhor custo-benefício. Pode se matricular que você não vai se arrepender. E aí, galera, esse aqui é o material dessa videoaula aí que você acabou de assistir, essa pequena aula aí demonstrativa. Nós temos muito mais aulas aí do curso, então vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em documentos e faça o download da aula, ok? Espero vocês. Forte abraço, tchau, tchau.